E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mágica aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a mágica dos 10 que o Pyong fez pro Rodrigo Faro e eu reagi no último vídeo do canal. Hoje eu quero pedir uma coisa muito diferente pra vocês. Eu não quero que vocês deem like nesse vídeo. Eu quero que vocês deem dislike nesse vídeo. Porque eu sempre peço like. Cada vez menos o YouTube tem entregado meu vídeo pra vocês. Então dá um dislike nesse vídeo, ativa as notificações e comenta aqui se você deixou um dislike pra gente ver. A gente bomba de dislike se o vídeo vai pra frente aí. Vamos testar isso? Eu acho que vai ser engraçado. Bom, pra mágica de hoje você vai precisar apenas de um baralho. Ele nem precisa estar tão completo assim, tá? A gente vai pedir pra pessoa cortar algumas vezes o baralho. Eu vou fazer mais ou menos igual o Pyong fez, só não vai dar pra fazer exatamente igual, porque aqui eu não tenho 3 pessoas pra fazer a mágica. Eu vou fazer direto pra vocês na câmera, beleza? Bom, vou dar uma embaralhada nas cartas aqui, tá? E aí você começa contando pra pessoa a história de que os mágicos, eles têm uma certa sensibilidade com as mãos. Jogadores de baralho também, de pôquer, de truco, de buraco e etc. Se a gente corta o baralho em determinado lugar, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de quantas cartas a gente tem na mão. Por exemplo, se eu cortar o baralho aqui, eu sei que aqui eu tenho aproximadamente 10 cartas na minha mão. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. Errei por 2. Vamos tirar 2 cartas aqui. 12 cartas, deixar o baralho aqui na mesa, tá? E agora quem vai fazer os cortes são as pessoas. Então você pede para alguém cortar mais ou menos em 10 cartas também. Vamos supor que a pessoa corte aqui. Ela não vai contar, só vai pôr o monte dela do lado do seu monte, tá? E aí você pede para uma outra pessoa, no meu caso, como eu não tenho ninguém aqui, você eu mesmo, cortar mais ou menos no 10 também, tá? Colocar aqui do lado. E se aqui a gente cortou no 10, aqui no 10, aqui no 10, a gente tem 30 cartas na mesa. Se o baralho tem 52 cartas, né, tirando os coringas, tem que ter na minha mão, quantas cartas? 22 cartas, porque 22 mais 30... 52, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartas. Então a gente errou? Na verdade não. Na verdade eu não queria que vocês cortassem exatamente 10 cartas. Porque sentindo as cartas, o peso, a gramatura, depois de um tempo de treino as pessoas conseguem fazer isso. O 10 que eu queria que elas cortassem era nos 4 10 do baralho. Lembrando que se você quiser aprender mais mágicas ainda mais profissionais, é só você acessar o meu curso de mágica profissional com baralho em magicaprofissional.com.br. Vão aprender a mágica então. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer é separar os 4 10 do baralho. 2 deles vão no topo do baralho e 2 deles vão na boca do baralho, certo? 2 na boca, 2 no topo. Mas Felipe, você embaralhou. Sim, eu fiz um embaralhamento falso. Repara que primeiro eu coloco essas cartas, os 10 da boca, depois eu coloco todo o baralho e deixo as 2 cartas da boca, do topo, continuarem no topo. Ou seja, os 2 10 continuam no topo e outros 2 10 continuam na boca. Se você não sabe fazer isso, não tem problema, basta começar com o baralho na mesa, contando a mesma história que eu contei. Bom, quando você for fazer o primeiro corte, você tem que cortar 11 ou 12 cartas do baralho, tá? Por quê? Porque se eu cortar 10, vai estar certo, eu não vou ter como passar um dos 10 daqui pra cá. Porque a técnica é a seguinte, os 2 10 estão aqui no topo desse baralho, e eu preciso que só um fique aqui e o outro vá pra cá. Por isso que eu conto 11, aí eu falo, nossa, errei por uma. Passo uma carta do topo pra cá. É isso que você precisa fazer. Se você tiver 12, você tira do topo e a da boca, tá? Se você tiver 13, você tira do topo e a da boca e mais uma da boca. Nunca mexendo na segunda carta, tá? Ou seja, estamos recapitulando, 2 10 no topo, 2 10 na boca, tá? Se você quiser, você já pode começar com 11 cartas, 3, 6, 9, 10, 11, marcadas com um break aqui, tá? É a maneira mais fácil de já cortar direto no 11, que aí vai ficar muito mais fácil. Eu vou ensinar pra vocês dessa maneira. Então aqui eu marquei, tá? 11 cartas, cortei e falo, nossa, eu acho que eu tenho mais ou menos 10 aqui, vamos contar? Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aí eu falo, nossa, contei uma a mais, foi por pouco. Tiro a carta do topo, ponho no outro monte aqui e deixo esse montinho na mesa. Aí agora eu falo pra pessoa cortar onde ela quiser. Independente de onde ela cortar,
a carta que vai ficar no topo do monte que ela cortou é o 10, porque a gente acabou de passar o 10 para cá. Então ela vai cortar em qualquer lugar, não importa ter 10, mas é legal você falar, corta mais ou menos em 10 cartas para ela também não cortar na metade do baralho, tá? Cortou, aqui já tem no topo os 2 10. E agora, Felipe, os outros 2 10 estão na boca. Enquanto a pessoa corta esse baralho e põe ele na mesa, enquanto ela estiver pondo ele na mesa, você vai ter que se virar e pedir para outra pessoa cortar. Ou então, não precisa nem virar, ela vai estar preocupada com as cartas que ela cortou, para ver se ela cortou certo. Você vai pegar uma carta da boca e passar para o topo, tá? Você vai pegar, ou seja, um 10 da boca do baralho e passar ele para o topo do baralho. Porque agora, a hora que a pessoa cortar, vai ter outro 10 na boca, no topo do monte dela, tá? Isso você faz sem a pessoa olhar e sem você estar olhando para as cartas também, tá? A hora que você for passar o 10 dela pro topo, você deve estar olhando para alguma outra coisa, ou para os olhos delas, ou para a mesa, e aí nesse momento você vai e faz essa passada da carta da boca pro topo. Lógico que você não vai fazer aqui em cima, senão ela vai ver. Faz aqui embaixo, eu só fiz aqui para vocês verem na câmera. Bom, agora ela vai cortar aqui então, o 10 dela também já vai estar no topo, todos os 10 já estão no topo, tá? No final eu vou recapitular tudo para vocês verem tudo de novo, vocês já vão entender, tá? Agora com o último 10 na boca, o que você vai fazer? Você vai falar, se você cortou 10 cartas aqui, 10 aqui, 10 aqui, na minha mão vão sobrar mais ou menos 22 cartas. Vamos ver se tem realmente 22 cartas na minha mão? E aí você começa a contar invertendo as cartas. Por quê? A hora que você acabar, é a última carta que vai ficar no topo. Olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cortamos muito errado essas cartas, mas não tem problema. Porque a carta que estava na boca do baralho já veio pro topo. E agora é só você virar todas as cartas do baralho, de cima, né, do topo, que aí você vai falar, mas eu não mandei vocês cortarem 10 cartas, eu mandei vocês cortarem no 10. Só recapitulando então, bem rápido, passando aqui uma última vez, você vai pegar o baralho, deixar 2 10 no topo, 2 10 na boca do baralho, conto 11 cartas a contar pro topo, faço um break, marcando aqui com o meu dedo mindinho, tá? E falo, vou tentar cortar, quando a gente corta, o mágico, quando ele corta, ele sabe mais ou menos quantas cartas ele cortou. Aqui, mais ou menos, eu acho que eu tenho umas 11 cartas. Aí você conta 3, 6, 9, 10, 11. Você fala, nossa, passei por uma, foi por pouco. Vamos tirar uma aqui para ficar com 10. Passa um dos 10 do topo para o outro monte, deixa esse monte na mesa. Manda a pessoa cortar aqui, ela vai cortar, o 10 vai estar no topo já, coloca aqui do lado. No momento que elas estão preocupadas com quantas cartas tem na mesa, você passa uma carta da boca para o topo, sem ninguém perceber. Manda ela cortar mais uma vez, colocar aqui do lado. E por último você conta quantas cartas você tem na mão para saber se eles cortaram mais ou menos certo. Então aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Invertendo, lembra a ordem das cartas, tá? 15, né? 16, 17, 18, 19, 20 por 2 cartas, né? Era para ter 22 aqui. Mas eu disse para vocês cortarem no 10 e não 10 cartas, porque não tem como. O baralho tem 52 cartas. Se cada um cortar 10... sempre vão sobrar cartas. Eu disse para vocês cortarem exatamente nos 10 do baralho. Mágica muito fácil de fazer, que você consegue fazer com qualquer baralho. É uma mágica muito impressionante, porque acontece uma coisa que ninguém tá esperando. Se você quiser aprender mágicas ainda mais avançadas que essa, eu tenho um curso profissional de mágicas com baralho esperando por você em magicaprofissional.com.br. Se você quiser que eu ensine alguma outra mágica, deixa aqui nos comentários também. Não esquece do dislike, mas mesmo dando dislike, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ninguém mais está recebendo a notificação do meu canal. Beleza? Muito obrigado, galera. Lembrando que agora tem vídeo toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da tarde. E de sábado tem live também às 6 horas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!